Laura estava muda, então não sei. Mas apareceu aqui para mim, sim. Tava Botou a mão. mudo? Pode falar. Não, tava mudo? Que pena, que pena. Queria dar um abraço neles, assim. Queria poder mandar um abraço para eles. Tomara que tenha dado certo. É o Ok. mínimo, ok, é o mínimo que eu posso hoje. É desejar que eles tenham força, né? Porque só quem passou sabe o que é isso. Ah, Obrigada, isso é Lucas. verdade. Isso é verdade. É verdade. Só mesmo quem sente a dor da perda não dá. O abraço é mínimo. É mínimo. É o mínimo que a É gente o mínimo que consegue a gente fazer. consegue fazer. E o pior nessa pandemia é você não poder se despedir, né? É uma despedida rápida e aí é um luto que demora para você absorver isso, mas aí o telefone não toca, a pessoa não vem, aí vai cair na ficha. É assim, mais ou menos. Então eu queria deixar um abraço para eles. Tomara que tenha gravado, tomara. Gravou na aula. Gravou aqui na aula, não no vídeo que eu deixei para eles. Mas aí eu aviso para ele que tem mais uma continuaçãozinha que você falou no vídeo da aula. Tá bom? Obrigada, Lucas. Valeu. De nada. É, vamos começar a aula de hoje. Filosofia para crianças. Aula 4, última aula. Na semana que vem, no dia 30, nós teremos a prova presencial não, a prova da disciplina. A prova ela vai ficar disponível a partir da meia-noite e 1 e vai até as 23h59, assim como as outras provas. A gente pede para que não deixe a prova por as últimas horas, graças a Deus nenhuma de vocês deixaram, para que não se perca com o tempo. Né? Hoje também começou o desafio nota máxima, é a última, se eu não me engano. São 2 semanas, são 2 semanas de desafio, se eu não me engano, conforme a mensagem que vocês receberam, vou até confirmar aqui. Vou confirmar aqui, ela exatamente, vai até o dia 6/12, tá? Ele é obrigatório, como vocês sabem, fazer o desafio, porque ele vai acompanhando, ele vai agregando uma nota para vocês, tá bom? A Elid colocou hoje também a pergunta dela, né, da DP, né? Cadê? Adaptação. Elid, a mensagem que eles mandaram, a mensagem que eles mandaram uma mensagem tanto para adaptação quanto dependência. Se você está com dependência, você tem prova sim, essa prova vai ocorrer. Dá uma olhadinha dentro do AVA de você, do seu AVA, que as DPs, eles têm um calendário que não aparecem para mim, não aparece, só se eu entrar mesmo no seu ambiente para ver, mas com certeza tem sim a avaliação. Qual é a disciplina que você ficou de DP? A não ser que a disciplina não tenha DP, né, ou não tenha prova, né, a disciplina normal, mas eu acredito que todas as DPs têm prova. Professor, posso Oi? falar? Pode falar. Então, eu fiquei também em uma, lembra daquela vez que tinha Lembro, acontecido? Então, aí eu lembro. fiz ela esse semestre, mas ela é aquela que não tem prova, então não tem, né? A minha que eu tinha ficado era educação cultura brasileira. É Ah, tá, é aquela uma que ED. isso. Aí essa não tem avaliação, não tem prova, porque inclusive eu já fiz tudo no AVA, tudo, já fiz tudo. Então, perfeito. É porque realmente eu não tenho acesso, né,
Eu só tenho acesso, eu tinha da Cristiane, mas eu não tenho mais acesso da Cristiane. Eu tenho acesso da Laura, mas a Laura não tem DP. Ô, Lucas, Oi. práticas pedagógicas. Hã? Práticas pedagógicas. Aí tinha uma avaliação pontual que valia 5.000 pontos. Eu já fiz, Então beleza. passei 5.000 pontos. Aí eu não sei se tem uma outra prova. Olha, a avaliação pedagógica não tem prova, né? Ela é uma disciplina, e quando a gente tem, ela é mais para expandir conhecimento e tudo mais. Mas, se não consta lá naquela raiz não consta avaliação, ou avaliação presencial, então ela realmente não tem, tá? Mas eu vou te sugerir uma outra coisa também além disso, tá? Manda uma mensagem para a tutora dessa disciplina. Pergunta para ela se existe alguma outra coisa que você não realizou. Porque na DP ela não aparece aqui para mim. Então eu não tenho aqui a informação. Eu entro aqui com o do Abel e o Abel só vem as disciplinas normais. Mesmo que eu tivesse com os meus, com o meu acesso, com o meu nome, também não apareceria as DPs. Só aparecem as disciplinas que vocês cursam de forma regular. Então, mas a priori, as disciplinas que possuem prova presencial, elas têm uma prova também, né? Então foi isso que, inclusive, o Polo mandou informando que essas provas dessas disciplinas irão começar a ocorrer. Se não me engano, começou a ocorrer hoje. Começa essa semana, que são as provas dessas disciplinas. Estou mandando agora já. Eu estou com o computador aberto aqui, já estou mandando e-mail. Mas manda para ela e pergunta se tem mais alguma outra coisa. Tá bom. Mas como a Viviane mesmo falou, ela ficou de uma disciplina que é ED, que também não tem prova, né? Ela não possui prova. A disciplina de ED, ela fez fez a avaliação que tinha lá, fez 5.000 pontos. Avaliação não, acho que a Eris falou que fez a avaliação. Ok? Mas, assim, se lá na raiz não aparece avaliação presencial em recuperação, então fica despreocupada que não tem mesmo avaliação. Mas sempre é bom mandar uma mensagem para o tutor para perguntar: olha, é só isso mesmo? É tutor presencial, porque ele vai cuidar dessa parte das avaliações que vocês realizam lá no ambiente. Olá, Claudineia. Bom, então, vocês têm alguma outra observação que vocês queiram fazer dessas informações? Claudineia aprova semana que vem de filosofia para crianças. Né? Eu tenho, Lucas, referente ao... Pode fazer, Daniela. Pode falar? Não, é a Rosinei. Pode falar. Isso. Referente ao desafio nota máxima, eu já pontuei, já fiz a pontuação de 1.000 pontos. Eu devo continuar fazendo? Sim, faça todas, é sempre bom. Tá. Lucas, e referente ao PTG de grupo, o nosso não saiu a nota. O meu, o da Cris e o da Manu. Não saiu a nota. Saiu do estágio, mas do PTG não. E o prazo de recuperação começa hoje, dia 23. A nossa também. A minha, da Dani, da Laura e da Renata. Elid, não ouvi. Saiu a de vocês? Não, Rosa. É a Rosa, né? É. Não, a nossa também ainda não. Ah, tá bom, entendi. Obrigada, Elid. Então já pode mandar uma mensagem, porque ela tem que dar essa nota para vocês, era até para dar até ontem. Tá bem, Lucas, obrigada. Pode mandar mensagem,
E o prazo de correção era até 22/11. Pode mandar mensagem. Lucas, Esse prazo já findou Ok. e tem que dar essa nota. Quem não recebeu, Tá, gente, ok. manda mensagem. Lucas, Oi, pode falar. Tudo no bem, nosso obrigada. caso, todas nós mandamos mensagem, a gente não teve nenhum retorno de mensagem e nem a correção. Aí fica complicado, né? A gente fica com aquele medo, porque a gente nunca sabe de que lado da faculdade vai ficar, como vai se posicionar, tá Uhum. entendendo? Então, fica complicado para a gente fica insegura, né, com relação a Não, isso. não precisa ficar com medo, por quê? Por isso que vocês têm que deixar tudo registrado. Printem as telas, tudo. Não tem o resultado, ele tem que sair. Acabou esse prazo, acabou ontem e tem que dar essa informação. Eu vou pedir para o Polo abrir um chamado para verificar isso. Mas reforcem também, quem não recebeu, mande a mensagem, porque eu vou pedir para incluir nesse chamado que eu pedi para vocês abrirem também chamado, para ficar registrado. E que você só tem 7 dias para realizar essa recuperação e a nota deveria ter saído ontem, no máximo. Então, no caso, Lucas, a gente tem que pedir a Anhanguera para abrir o chamado, Não, eu vou pedir. certo? Eu vou pedir. Vou falar que algumas alunas ainda não tiveram a nota publicada do quinto e do sexto semestres, e para verificar o que está acontecendo, se a nota tinha que sair até o dia 22. Então, tá bom, obrigada. Mas mandem também uma mensagem pro tutor da disciplina, né? Pro tutor, aliás, não é nem pro tutor da disciplina, é o tutor que fica ali que fica na página principal. Manda uma mensagem para ele e avise, olha, a minha nota do trabalho de interdisciplinar em grupo, ela ainda não saiu. E o prazo de correção termina no dia 22. Estamos agora no dia 23 e eu tenho 7 dias para fazer a recuperação, caso eu tenha ficado. Cadê a nota? É isso que vocês têm que fazer a cobrança. Ok? Mais dúvidas? Então, vamos começar a nossa quarta e última aula de filosofia para crianças, né? Hoje iremos ver comunidades, investigação e práticas pedagógicas na filosofia para crianças, né? Hoje nós vamos entender, estudaremos a teoria que embasa a prática de filosofar na escola a partir de situações reais, através de contatos com relatos de experiências docentes e infantis vividas e analisaremos e entenderemos as situações a partir da referência teórica. Lucas, Oi, pode falar. o meu trabalho também não saiu a nota, não. Eu já Adriana. mandei lá a mensagem, só que também não tive retorno. Então, aguardem que eles têm até 24 horas ou 48 horas para responder, mas mandem a mensagem, porque fica registrado que você mandou a mensagem, tá? Independente disso, eu vou, como eu falei, eu vou abrir um chamado, vou pedir para o Paulo abrir um chamado, meu nome, avisando que vocês me comunicaram que isso está ocorrendo, que tem notas e que a nota deveria ser publicada até o dia 22/11. Ok, obrigada. Tá bom? Bom, contextualizando, a gente vai estudar a teoria que embasa a prática de filosofar na escola a partir de situações reais, né? A partir das referências teóricas, ou seja, de livros, jornais, revistas, analisaremos e procuraremos entender algumas experiências docentes infantis vividas, né? Então, a gente vai da teoria à prática. Então, vamos aqui imaginar um plot, né, para tudo isso, né? Uma situação. A professora organizou a turma em ciclo e instaurou um diálogo real, né? A partir do qual os alunos se interessaram pelo que os outros tinham a dizer. Então, por que um círculo, né?
Porque o círculo permite que a gente olhe um para os outros sem precisar se mover muito. Então, a gente nunca fica nem de costas para ninguém. A gente sempre fica com todo mundo no nosso campo visual, né? E a partir disso, quando eles formam, as crianças vão falando, aquilo pode criar aquele interesse justamente da troca, por ser uma experiência distinta, diferente daquela vida, né? Então, nesse processo, a gente chama de aprender o diálogo, dialogando, falando, conversando, né? E o eixo de trabalho, nesse caso, é óbvio, é a oralidade, porque é apenas o que a gente fala, né? Então, segundo Lippmann, né, a criança tem que tentar expressar as suas ideias, escutar os comentários, superar a sensação de que tem para dizer é absurdo ou irrelevante, testando a ideia para aprender com as experiências do grupo e começar a ficar animada à medida que as implicações do tema forem surgindo. Então, para poder realizar essa atividade, é óbvio, tem que ter um ponto de partida, né? Criar um plot, né? A gente chama de a situação, uma situação na qual ela vai começar a falar, né? E é muito importante que neste momento a gente desencoraje as crianças que queiram tirar sarro, né? Porque na verdade esse momento ele é importante para todas elas, né? E todas elas têm algo para dizer, algo para complementar. Então isso vai criar esse momento de dialogar, aprender a dialogar, justamente dialogando, né? Na BNCC, a gente tem a competência de comunicação, que é utilizar as diferentes linguagens, seja verbal, né, oral, visual, motora, como a Libras, né, e a escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Ou seja, esse uso dessas linguagens, justamente para que haja esse diálogo, ela precisa responder necessariamente a um conteúdo específico? Não necessariamente. Até porque esse momento também é contemplado na própria BNCC como algo para poder construir o nosso ser social. Lembre-se que nós somos perigosos, né? E para isso, ela se baseia através, primeiro, do meu maravilhoso Dewey, né? Eu amo Dewey. Então, tem a partir das teorias de Dewey e de Lippmann, né? O pressuposto da filosofia com as crianças é que a aprendizagem se dá por meio da própria experiência, né? E não só apenas com a filosofia com as crianças, né? Isso pode ser aplicado conosco, né? Né? Tudo que a gente experimenta, que a gente vivencia, ela vai agregar em conhecimento dentro de nós. E todo esse conhecimento ele vai poder ser um dia muito bem usado, aplicado para poder embasar, mesmo sem ser teoria, mas através da nossa vivência, algo que a gente queira se explicar, explicitar, dialogar, né? O Dewey, né, que eu falei para vocês que eu amo, ele define a educação como uma das maneiras de se refinar a experiência prévia do aluno, né? Na medida em que é possível reorganizar, reconstruir e enriquecer a experiência por meio das estratégias didáticas, né? Ainda segundo ele, a escola precisa fornecer aos alunos mecanismos necessários para que eles consigam relacionar as suas experiências de sua vida nos diferentes tempos vividos, passado, o presente e também a sua projeção, que é o futuro, né? E estabeleçam relações entre as suas próprias experiências e as experiências das outras, também em diferentes tempos, né? Ou seja, quando ele consegue analisar o que ele já passou, com o que ele está vivendo, com aquilo que ele quer, ele também consegue fazer essa mesma distinção quando alguém for falar alguma coisa. Quando ele houver esse diálogo entre outra pessoa ou entre outra criança. Ainda mais se a criança ela tem projeções futuras, um pouco mais, digamos assim, mais malucas. Mas a gente não tem que desencorajar para achar ela maluca. Pelo contrário, a gente tem que apoiá-las, porque ela vai sendo construída socialmente através de seus objetivos. E o objetivo é o que vai levar a realizar não tudo aquilo, mas pelo menos boa parte, até porque conforme ela vai vivendo, vivenciando, lembre-se, né, da própria experiência, ela vai refinando, ela vai pegando aquilo que era bruto, né, que era bem uma ideia grande, ela vai começando a diminuir e vai focar em mais em determinadas coisas.
Lippmann era contrário à concepção do ensino e aprendizagem centrada na transmissão de conteúdos, até hoje, né? Por não proporcionar um posicionamento ativo dos alunos neste processo, né? É mais ou menos como a gente tem até hoje mesmo, né? Só que antigamente era muito mais focado. Por isso que a gente diz que antigamente as escolas eram melhores, né? A escola antigamente era ótima. Não é que era ótima, é que ela estava focada apenas em transmitir conhecimento. A ideia é que nós éramos uma folha em branco e nós íamos ser preenchidos através daquilo que a gente estava recebendo. E não é verdade, né? A gente não é uma folha em branco, a gente é uma folha com algumas coisas escritas e essas outras coisas que a gente vai aprendendo, elas vão sendo alocadas, adaptadas dentro de nós, né? Especialmente nessa parte da adaptação, é necessário que a gente tenha o conceito da contextualização, né? Por quê? Porque quando você contextualiza, traz para a sua vivência, aquilo fica muito mais aprendido, filosofado, mais agregado dentro da criança, né? Então, por isso que essa contextualização ela demanda um posicionamento ativo da criança, porque ela precisa literalmente pôr na massa, né? Que é muito dos princípios de Dewey, né? Então, o conhecimento é um mecanismo para enriquecer o pensamento dos alunos e aprimorar a capacidade deles em realizar julgamentos, né? Por quê? Porque é muito comum a criança apenas julgar as pessoas por um único viés, porque ela tem apenas poucas experiências vividas em relação, por exemplo, a mim, a vocês, né? Ela tem apenas aquilo que ela vivencia, e o que ela vivencia até então é pouco. Só que no momento que ela começa a fazer a comparação, ou seja, não, aquilo lá, digamos a questão da religião. A minha religião é essa, ela é certa, mas se a pessoa se sentir bem com aquela religião, ela também está certa, né? Porque o importante é justamente isso, você estar bem consigo mesmo, né? Então, esse processo, ele é um pouco mais lento na criança. Por quê? Porque ele é muito de fácil influenciação. E a ideia é justamente que ela consiga não ser influenciada pura e simplesmente, mas que ela consiga ser influenciada a pensar se aquilo é correto ou não, né? E ela vai pensar nisso não apenas pensando nas experiências próprias, mas também com que ela visualiza, com que ela dialoga com seus colegas, com seus vizinhos, com o pessoal da escola, com o professor. Então, nada está certo, mas nada está errado. É essa a ideia. O importante é que haja esse julgamento, que a gente pode dizer, esse julgamento, ele não vem apenas agregado de conteúdos que eu só reproduzo. Eu preciso julgar analisando, mas espera aí, vamos pensar em cada lado, né? É aquela questão que está aqui, ó, do 6 e do 9, né? Eu estou vendo aqui para baixo, eu vejo que é um 6. Se eu ver lá de cima, é um 9. E é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. O que muda é o ponto de vista. E é isso que, quando a gente aprende com a filosofia, que é o que Lippmann diz, e até mesmo o que o Dewey faz, que é o pragmatismo, ele leva a criança a analisar os pontos de vista. Mais o Lippmann, lógico, né? Mas para a gente analisar esses pontos de vista para ver, será que realmente cada um está errado ou cada um está certo? Os dois estão certos, os dois estão errados? A escola como um espaço de democratização. Agora vem o nosso grande perigo, né? Na escola com partido ideológica, né? O processo democrático de estruturação das situações de ensino e aprendizagem é valorizado nas práticas de filosofia para crianças. Então, em todo momento que você pensar em uma situação de aprendizagem que provoque reflexões, independente de qual é a disciplina, você está invocando a filosofia para elas, porque elas vão precisar raciocinar, analisar, comparar, né? Então, somente a partir da vida em democracia que existe a possibilidade de problematizar as experiências vividas, né, recriando-as em diversos aspectos. Por isso, quando a gente realiza uma criação de situação com os alunos, a gente não vai simplesmente pegar algo que está no livro e vai aplicar. A gente vai fazer essa contextualização, porque quando a gente problematiza as experiências delas, o que elas vivenciam, a absorção do conteúdo ela é melhor,
E ela não é melhor simplesmente porque ela entendeu como faz, mas porque levou ela a refletir por que aquilo acontece. Daí que nós vem o nosso grande perigo por sermos professores. Então, a escola precisa ser um espaço de democratização na vida de seus alunos com o intuito de favorecer a compreensão da sociedade. Porque se ela consegue fazer a comparação do que ela vive com o conteúdo que ela recebe na escola, e ainda tentar pensar, mas por que isso acontece? A gente consegue ela atender como que se deve fazer a compreensão da sociedade, né? É por isso que muita gente diz que se eu consigo visualizar além da bolha na qual eu vivo, é uma esquerdista. É uma pessoa esquerdista. Acho que a Eris e a Laura podem dizer muito bem isso. É algo, é algo que fica assim, a gente consegue ver além da bolha. Isso vai não só me influenciar, vai influenciar também outras pessoas que pode até não estar aqui do meu lado, mas pode ter consequências, né? Que pode ser de larga escala. Pode falar, Elid. Eu falei que eu sou sim, mas eu não vivo dentro da bolha, eu enxergo fora da bolha também. E faço críticas à esquerda também. Só fiz uma comparação, tá, Elid? Eu disse que geralmente quem vê além da bolha é chamada de esquerdista, né? A gente pode usar como exemplo não apenas o caso do Beto lá em Porto Alegre. Vou usar um exemplo mais local, que aconteceu também na sexta. Do Beto foi na quinta, mas aconteceu na sexta, né? Aquela advogada, né, que tratou mal os funcionários, né? Com certeza você mora na Zona Leste, né? Ou seja, aonde fica a Dona Deola, a unidade da Dona Deola que ela foi lá e agrediu todo mundo? Ela agrediu, foi numa unidade da Pompeia. A Pompeia é um bairro de classe média alta a alta, né? Não é assim de alta, altíssima, né? Mas é de classe média alta e alta, né? Também classe alta. Né? Então, a ideia de que as pessoas que são trabalhadoras, né, que servem você, é que elas moram especialmente na Zona Leste. Por quê? Porque a Zona Leste, teoricamente, não tem região nobre, que não é tão verdade. Né? Aqui perto tem não, Anália Franco, né? É a Anália Franco, embaixo do Tatuapé, né? Mas, enfim, né? Então, a ideia é justamente essa. Ela não consegue visualizar que a bolha dela ela vai encontrar pessoas que realmente não têm a mesma realidade dela, né? Que ela foi lá, ainda além disso, de ser racista, ser aquilo pode chamar de xenofobia, né? Porque a xenofobia é quem tem preconceito de pessoas ou de estrangeiros ou de pessoas que não vivem teoricamente dentro da sua comunidade, né? Xenofóbica, também preconceituosa e homofóbica. A gente pode dizer que depois ela deu uma explicação que eu sempre acho a pior de todas, né? Eu tenho bipolaridade. Não que isso não seja verdade. Não estou dizendo que, e muito menos porque a bipolaridade é uma doença e precisa ser tratada. Mas é só você analisar essas pessoas que possuem poder aquisitivo, né, julgo ter poder aquisitivo, e que moram bem, elas sempre arrumam algum problema de doença para poder explicar alguns seus atos. Né? Imagina se fosse uma pessoa que morasse na Vila Nova Cachoeirinha e falasse isso, eu sou bipolar. Né? Será que o tratamento seria dado mesmo? Né? Então, quando a criança ela consegue compreender essas situações, por que acontecem, ela consegue compreender também a sociedade. E isso vem através da contextualização de vida dela. Né? Uma vez eu vi um documentário onde uma mãe falava o seguinte, que ela tem que ensinar o filho dela a sempre andar com RG, nunca correr, porque eles serão negros, nunca correr e sempre ser obediente à polícia. Por quê? Porque ele estaria numa situação de vulnerabilidade, né, onde o preconceito poderia marcar alguns atos, né? Ou seja,
Por quê? Né? A criança, desde criança, ela aprende isso. Mas ela aprende exatamente o quê? Não. Ela vai compreendendo conforme ela vai crescendo, né? Ou quando ela passa por alguma situação dela, né? Mais nova, né? Então, então, a gente pode dizer que o pessoal, a população negra, ela consegue aprender alguns conceitos um pouco mais rápido, especialmente por ela ser, não sei por quê, porque ela não é minoria, né? Mas por ser muito marginalizada, especialmente pela classe dominante. Não vou generalizar, mas especialmente pela classe dominante, que quase majoritariamente são brancos, né? São composta de brancos. Então, pensar democraticamente requer que se tenha experiências democráticas, né? E o curioso é que a ideia de democracia não é a original, não é a mesma ideia de democracia que nós temos hoje, né? Ela é completamente diferente, né? Lá da Grécia e tudo mais, né? A democracia, ela ainda demanda de pessoas que tenham posses para poder realmente ter essa voz, né? Que tenham escravos e tudo mais, né? Hoje esse conceito, graças a Deus, ele sofreu uma grande mutação e esse poder do povo realmente é o poder do povo. E o povo nem imagina o quão poder eles têm. Ele tem. Então, né, você é pensante. Provavelmente, para fazer ao aluno, né, ser um PC pensante. Exatamente isso. Pode reformular sua fala, Ellie. Ela é advogada tem argumento de dinheiro. A Neide. Né? Eu acho ainda horrível, terrível que ela ainda foi cumprir a prisão, né, a detenção em casa. Né? Então, imagina se fosse um negro, morasse na Nova Cachoeirinha. Não vou dizer, não, qualquer outro lugar, mas um negro que morasse numa comunidade, independente de onde fosse. Não vou estigmatizar Vila Nova Cachoeirinha como sendo comunidade. Não importa. Mas se morasse numa comunidade e não tivesse um poder aquisitivo tão alto, será que ele seria atendido da mesma forma? Vamos fazer a comparação mesmo com a questão do João Alberto. João Alberto, só lembro que é Beto. Né? Do Beto lá de Porto Alegre. Né? Lucas, posso falar? Pode. Então, quando eu disse que eu sou. Primeiro que eu queria deixar claro que assim, eu tenho horror a qualquer extremismo, seja de direita ou de esquerda. Horror. Porém, eu sou de esquerda sim, porque eu tenho o prazer, sabe, de pensar fora da bolha. Porque eu acho que as pessoas precisam ter o direito que eu tive. Eu, privilegiada, branca, que nunca faltou nada, porque meu pai sempre teve como branco condições. E só que eu não quero isso só para mim. Eu sou casada com um negro. E não porque eu sou casada com ele, mas antes eu já pensava desta maneira. O que eu quero para mim, eu queria para todos. E só a ideologia de esquerda tem um pensamento de comunidade. Veja, estou falando a ideologia de esquerda sem extremismo. Eu não estou falando de Maduro e lá para diante. Eu estou falando daquela. Nada de Fidel. Isso. Eu falo porque a ideologia de direita ela pensa nos grandes, nas grandes fortunas e existe um projeto Uhum. melhor que eu, um projeto educacional, inclusive, de que não que a educação pública não se equipare à educação particular, justamente para manter a quantidade de empregados e a quantidade de patrões. Sabe quando a educação pública vai se equiparar à educação particular? Nunca. Porque eles jamais possa ir para a Disney. Não é isso que foi falado, a gente não pode ir para a Disney. Somos empregados e seremos empregados dele. Existe um projeto educacional para que a gente nunca alcance. E eu me coloco a gente, sim, porque por mais que a gente tenha condições boas de vida, a gente nunca vai chegar ao patamar deles. É isso.
Então, eu luto pelo direito de todos, sim e sempre. Vou fechar meu microfone, tá? Tá bom. Mas é exatamente isso. Espero que, eu vou ser sincero, ainda espero que a Luiz Helena vire presidente, só que estou brincando. Não, eu ainda tenho esperança ainda que a população se rebele, né, e que mude isso, né? Mas essa docilização do corpo, né, ela já vem, infelizmente, desde da escravidão, né, aqui no nosso país, primeiro foram com os índios, depois com os negros, que conseguiram, de fato, ser dóceis, né, docilizados, e que, de fato, a classe, né, a classe dominante, ela não quer mesmo que a educação seja boa. E eu não digo só a escola pública, não, Elid, né? A gente pode estender isso também para as escolas tidas como particulares. Por isso que a escola particular, se você falar, meu filho estuda numa escola particular, realmente vai ter um ensino um pouco mais forte, assim, né? Mais de guerra, mas necessariamente não vai ser tão boa quanto uma. Ai, São Patrick, né? Acho que, se eu não me engano, é o nome da escola, ou a Suíço brasileira, né? Que tem lá na Zona Sul. Não vai nunca ser igual. Nunca. Dante Alighieri. A Dante Alighieri, né? É que eu não sei o nome das escolas fortes aqui em São Paulo. Arte Diocesano. Então, essas escolas que são tradicionalíssimas, caríssimas, até mesmo a Avenue School, né, que vai transformar seus estudantes em pessoas globais, ou seja, futuros líderes, né? Tanto que ela tem até uma grade completamente diferente da restante do Brasil, né? Ela tem a mesma grade que são feitas em toda a Europa e nos Estados Unidos. As aulas começam em agosto e terminam em maio, né? Então até isso a gente pode estender, inclusive, para as escolas particulares que a gente tem aqui ao redor, aqui, onde eu moro, aí mesmo ao redor. Até o Ricardo não escute isso, mas até mesmo aí, a Nossa Senhora dos Remédios, o colégio aí, o colégio, ele também não vai ser equiparado à escola como essas grandes que têm renome e tudo mais. São, de fato, escolas para as classes dominantes, né? Então, mas eu ainda espero que a gente toque fogo. Antigamente era mais manso, agora eu quero toque fogo em tudo, né? Mas ainda espero que a gente vire uma França. Comece a tocar fogo em tudo, quebrar tudo, enfim, mas estou brincando. Não posso falar isso porque está gravado e depois vem e me chamam para conversar. Mas é mais ou menos isso mesmo. É isso que eu quero. Porque é o que está precisando. Mas levar essa reflexão, por exemplo, como a Elide falou, ela já pensava antes, e é da questão dos privilégios e tudo mais. Acredite, na minha certidão de nascimento, está dizendo que eu sou branco. Por mais que eu fale que sou branco, eu não me sinto assim, branco, 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 né? Eu não me sinto. E eu já estive numa posição que eu ganhei a vaga por ser branco. Eu ganhei a vaga por ser branco, ou ser mais claro, vamos assim dizer, né? Numa grande instituição, e eu não vou dizer o nome da instituição, mas você já sabe, que eu já trabalhei lá. Então, numa grande instituição em que eu sabia que eu ganhei a vaga por ser branco, né? E que não era uma instituição que tinha um processo assim seletivo, mas não era muito claro, né? Não era muito aprofundado, né? Então é justamente isso. Quando a gente pensa, como é que a gente se torna, por exemplo, antirracista, né? Quando a gente começa a ver que a gente tem de fato privilégios e a gente tem que mostrar que esses privilégios que eu tenho também precisam ser equiparados às outras pessoas negras, né? As pessoas da comunidade preta. Então, isso é importante, né? Então, para poder isso acontecer, por que a gente tem que pensar assim? A gente tem que começar a pensar na estrutura de sociedade, pensar quem eu sou, pensar democraticamente, pensar quem eu sou dentro daquela macro sociedade. Por isso que a crítica é tão forte relacionada à Magazine Luiza. Já vi, inclusive que processaram ela por preconceito, né? Por racismo, né?
porque ela não queria pessoas brancas participando. Olha, não, ela fez justamente para poder trazer essas pessoas para um ambiente que é majoritariamente branco. Então, eu vejo algumas fotos de pessoas aglomeradas mesmo assim, e falo assim, eu com a galera, ó, viva a diversidade, eu olho para a diversidade, eu vejo tudo próprio do outro. Então, isso não há diversidade. Né? A diversidade é você questionar, porque numa roda de amigos não tem uma pessoa preta, né? Não tem uma pessoa gay, não tem uma pessoa que é, que é sei lá, nossa, me fugiu, uma pessoa que não seja diferente da sua religião. Porque a ideia justamente desse diálogo, dessa troca de informações, não é só conviver pessoas que tenham pensamentos igual a você. A gente não vive numa microsociedade, sabe, igual os Amishes, né, que tem lá nos Estados Unidos, que é aqueles coisinhas assim, todo mundo. A gente não vive igual os Amishes, a gente vive uma grande sociedade e onde tem pluralidade de ideias, pluralidade de crédito, pluralidade de raça. Aliás, eu não gosto nem de falar essa palavra raça, porque não tem, para mim, é tudo uma raça só. Não tem raça diferente. Mas, infelizmente, as pessoas não são todos que pensam dessa forma, né? Mas, afinal de contas, como até disse, disseram, né? Acho que foi no sábado, né? Ou na sexta-feira, não lembro. No Brasil não existe racismo, né? Então, as regras e os princípios do pensar aparecem sempre ligados a experiências que as crianças estão vivendo, né? Então, aprender um valor do diálogo no processo do conhecimento exige um diálogo de modo, como modo de fazer frente aos problemas que se apresentam na escola e fora dela. Por que esse diálogo ele precisa ser realmente feito lá na escola, né? Também apresentar fora dela, mas principalmente trazido para a escola? Porque a escola é a a primeira sociedade que a criança vive fora de sua microsociedade. Então, ela vai para um lugar onde ela tem várias microsociedades, que é exatamente isso que eu falei. Por que, que nessa escola não tem pessoas de alto padrão? Por que não tem pessoas pretas? Por que não tem pessoas de religiões diferentes? Né? Então, esse é o questionamento, né, que temos que fazer. Né? Então, quando a gente traz esse diálogo sobre esses problemas, conversar para serem apresentados, não pelo professor, mas até pelos próprios alunos, do seu ponto de vista, para que seja agregado, a gente consegue fazer que a pessoa vivencie, agregue aquilo pela troca de informações, né? Então, por quê? Porque nós não vivemos igual os amishes, nós não somos iguais os índios que estão completamente, não todos, porque não são todos. Sabe aqueles índios que tem aquelas ilhas Andaman lá na Índia, que tem uns índios que eles não uma população que não conseguem ninguém estar naquela população, então nós não vivemos igual a ela. Nós vivemos numa sociedade que é globalizada, vivemos numa sociedade que é formada por diversas culturas, e todas as culturas são válidas, né? Por isso que quando eu falo muito do funk, por mais que a gente critique o funk e não goste, a gente não pode dizer que não é cultura, porque as pessoas produzem e consomem, né? A sua realidade não é maior ou melhor do que a minha. Ela é igual, elas são iguais, né? E tudo tem que ser respeitado, né? Mesmo que eu não consuma. Eu não posso. É essa a diferença entre aceitar e respeitar. Aceitar, eu não posso obrigar ninguém a aceitar, mas eu tenho o dever de respeitar as diferenças. Dever de respeitar. É o respeito, não é nem a aceitação. Então, quando a gente começa a trazer isso para a sala de aula, essas diferenças que acontecem, não só dentro de uma mesma comunidade, ou até mesmo entre essas crianças, a gente começa a fazer um cidadão pensante, um cidadão crítico, um ser pensante, como a Claudinei escrita ali, um ser pensante, né? Da Vila onde eu moro. Aí a gente falou Madre Paula, né? De outra religião, de fundo, exatamente, acho que era isso que eu estava tentando lembrar, tinha mais coisas para lembrar. Então, se você chega numa escola, vamos assim, de elite, de classe, será que você vai encontrar algum autista lá? Será que você vai encontrar um cego junto? Né? Então, a gente precisa eliminar essas
esses padrões que existem como corretos e mostrar que tem gente magra, gorda, preta, branca, indígena, que tem deficiente e tá todo mundo é bonito, né? E não importa onde mora, né? Não importa o que tem. Cada pessoa é importante. Até é engraçado porque estou fazendo alguns cursos pela prefeitura de São Paulo para evolução e eu estou fazendo um curso dos povos indígenas, né? E a pergunta que eu tive que responder ontem é uma pergunta que era relativa assim, como que eu via a sociedade indígena, né? Por que ela era considerada dos preconceitos sobre os indígenas? Aí tem lá, são 12 preconceitos, inclusive eu coloquei uma que escolhi aqui, por que o indígena é chamado de preguiçoso, né? E aí a explicação é que o indígena ele não é preguiçoso, né? Como a gente tem ideia, por exemplo. O indígena também não é igual ao Biratã, não. Né? O lado José de Alencar. O Biratã, gente, não é o Biratã. Né? Ah, esqueci. O Guarani. Do Guarani. Eu tenho o Biratã também, tem o Biratã. Mas o do Guarani não é aquele lado igual o Peri, não é um guerreiro que vai lutar com um monte de gente. Pelo contrário, o indígena ele tem uma sociedade onde cada um tem a sua função social bem definida e essa função social ela é definida coletivamente. Não é nem porque se você vai fazer. Não, ela é definida coletivamente porque existe a questão da harmonia e da sustentabilidade. As primeiras pessoas que tinham conceito de sustentabilidade no mundo foram os indígenas, porque eles viviam com respeito à floresta, porque a floresta dá, do mesmo jeito que a floresta dá, ela pode deixar de dar os alimentos, o seu modo de vida, a sua experiência na terra, né? Então, é por isso que a gente pode dizer que a sociedade indígena ela é muito bem estruturada do que a nossa, porque eles não têm a questão do preconceito entre eles, né? É claro que, como eu falei, não é como o Peri, que eles são guerreiros. Tem índio que foi guerreiro? Tem índios que foram guerreiros, sim. Até porque antes nós tínhamos zilhões, né? Não, zilhões não. Nós tínhamos, sei lá, umas 5 mil tribos, sei lá, diferentes aqui no nosso país. E hoje tem pouco, né? Tinha mais de 5 milhões de índios e hoje nós temos menos de 1 milhão. Ou seja, até tem menos de 25% de índios, de indígenas que tinham na época do Cabral. Então, por quê? Porque eles são sociedade dócil, porque eles não têm a necessidade de acumular como nós temos, né? Como sociedade. Essa questão da acumulação, como é que funciona? Por exemplo, quando estourou a pandemia, eu não entendo até hoje por que fizeram isso. As pessoas começaram a estocar papel higiênico, né? Que aí o papel higiênico até subiu de preço, né? Até hoje eu não consegui entender por que as pessoas estocaram papel higiênico. Mas, enfim. Até porque acho que eu não uso tanto, né? Quando eu preciso usar papel higiênico, geralmente eu tomo banho, por exemplo, né? Então, não sei. Então, é só para você ter uma ideia de como nós acumulamos coisas, né? Basta você olhar para sua casa, a gente gosta de acumular coisas e tudo mais. Né? Os indígenas não, eles sabem que tudo precisa ser devolvido para a terra, porque tudo aquilo lá vai renovar e vai trazer outra vez aquele alimento, né? Tanto que eles não caçam os animais, sabe, deliberadamente, né? Eles caçam o suficiente para comer ou naquele dia ou comer no máximo 2 dias, né? Até porque a alimentação deles é variada porque a terra dá muita coisa, né? Então, é isso que a gente traz para pensar que como que é o nosso diálogo em relativo a essas experiências que são vividas pelos outros e que podem ser validadas pela gente. E validadas, eu repito, não é aceitação, é o respeito. Bom, qual a importância da prática democrática na escola, né? Então, a gente vai ver a metodologia de ensino e da aprendizagem, né? Então, o aluno, ele, vamos assim dizer, ele não entende as suas proposições e você precisa identificar quais são as lacunas na sua aprendizagem para poder alavancar o desempenho escolar dessa aluna, né? Então, para poder trazer essas lacunas, identificar elas, o que a gente precisa fazer? Quais são os meios, né? E por que meio, né? E qual forma
quais estratégias didáticas a gente consegue realizar essa busca dessas lacunas e preenchê-las, né? E quando a gente faz preenchê-las, a gente não vai fazer isso a gente preenchendo para ela, não. A gente vai achar essas lacunas, achar as respostas para elas, mas vai começar a dar meios para essa criança né, responder, né, atrás, né? Então, primeiro que o diálogo é uma prática social que foi construída pela humanidade ao longo de sua existência, né? Então, para a gente identificar como vai preencher, a gente precisa falar, conversar, trocar as ideias, né? Então, a escola e os professores também são responsáveis por ensinar e auxiliar as crianças na aquisição deste conhecimento e habilidade. Então, o diálogo é óbvio, partir, claro, de casa, porque é a primeira sociedade que a criança vive, e ela, quando ela chega num lugar que ela não tem diálogo e vai para uma outra que o diálogo é necessário, o trabalho é mais difícil. Mas é função da escola trabalhar justamente isso. A gente precisa também trabalhar isso, né? Então, as dificuldades elas devem ser utilizadas como ponto de partida, né? Pois deve-se trabalhar justamente aquilo que ainda não tiver sido compreendido pelo aluno. Então, alguns aprendizados e habilidades precisam ser ensinados e aprendidos. Organizar-se em círculo, como eu falei para vocês, é ótimo porque não existe ninguém de costa para ninguém, todo mundo está no campo de visão. Falar na sua vez, que é o mais importante, senão fica aquele samba do crioulo doido, ou como eu vi outro dia a Fernanda Torres falando, que até foi o Miguel Falabella que falou, que vira aquele fenemê descontrolado, né? Respeitar a fala do outro, manter sua fala e seu pensamento no tema e nas questões que estão postas, entre outras ações, né? Especialmente em manter a sua fala e pensamento no tema é que se você não pode desviar do assunto, até para que não se perca o fio da condução dessa atividade. O que você pode realizar, e as crianças podem usar, é usar, como usa aqui, exemplos que vão ilustrar determinadas coisas, né? Então, quando você usa esses exemplos, isso demonstra que você tem memória afetiva do tema. Memória afetiva. E isso é óbvio, é válido, porque você consegue ilustrar uma pequena coisa, até grande parte do que você está falando, mas que tenha alguma comparação que você consiga trazer agregação de conteúdo, né? A habilidade de formular questões, né? Na filosofia, como nós falamos já, a gente não pode estimular a criança respondendo porque sim ou porque não. Tem que fazê-la, né, pensar. Na filosofia, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Por quê? Porque se existe a pergunta, é porque a resposta não está muito clara, mesmo que para você esteja clara. Então, há essa abstração do conhecimento, da interpretação, ela é um processo social que deve ser construído. Então, por isso a gente não pode responder por que sim ou por que não. A gente tem que vamos pensar a respeito, vamos dar uma olhada. É claro que às vezes fica muito saco cheio de falar porque sim, né? Porque sim. Mas é bom você estimular a criança, porque quando ela tem a curiosidade e ela vê que a curiosidade dela ela é como se fosse uma planta. E você vai lá, a curiosidade é uma sementinha, você coloca lá. E você vai regando, aquilo vai virar uma árvore. E aquela árvore não é apenas aquela dúvida inicial. São vários outros conhecimentos que vão crescendo. Então, por isso que é importante estimular justamente a curiosidade dela para que ela consiga questionar e não aceitar simplesmente porque alguém disse porque sim ou porque não. Quando você responde muito porque sim, porque não, você está criando um corpo dócil, né? Que vai respeitar, não vai questionar. E a ideia é que a gente questione sempre as coisas, né? Até como a Erid falou, ela é contra esses extremos, direita ou esquerda. Então ela vai questionar ações. E tá certo. E a gente tem que questionar mesmo todas as ações. Nem nada existe, nada que temos são verdades absolutas, né? Eu até havia explicado para vocês uma vez que o que eu falo hoje amanhã já deve estar desatualizado. E deve estar mesmo, porque as coisas são refletidas. E apenas, muitas vezes, é um ponto de vista que eu aprendi, ou que eu tenho. Assim como vocês, eu tenho visão de 6, alguém tem visão de 9, isso também acontece comigo. Também acontece comigo. Assim como acontece com vocês. Né?
Então, o exercício de elaborar questões faz com que a criança sistematize o seu conhecimento de maneira que identifique o que não sabe e consiga formular a pergunta. Então, quando ela começa a perguntar, ela também começa a tentar compreender as coisas. E quando ela começa a tentar compreender, ela vai começar a formular melhor as questões. Lembra da questão das lacunas? Que a gente tem que conversar, dialogar para poder achar essas lacunas, identificar essas lacunas, identificar o que eles querem e estimular eles a preencherem essas lacunas. É exatamente a mesma coisa quando a gente vai estimulá-los a perguntar. Como a filosofia mesmo disse, a pergunta é mais importante que a resposta. Porque a pergunta, ela leva à provocação. A gente falou que tinha que ter estocado arroz. Pois é, né? O papel higiênico, isso eu vou querer contar o resto da minha vida. Nossa, lembra em 2020 eu estocava papel higiênico. Né? Se fosse álcool gel, né? Mas... no ensino fundamental, não se... bom, estocaram azitromicina também. Tomar. Não, não corri disso. No ensino fundamental não se ensina a falar, mas se ensina a comunicar conhecimentos, fatos, opiniões e argumentos. Né? Então, essa experiência filosófica é um momento profícuo para que essas aprendizagens sejam efetivamente desenvolvidas. Então, quando ele tem acesso ao conhecimento, ele também consegue analisar fatos. Né? Fatos é tudo aquilo que acontece. Né? E as opiniões é aquilo que eu acho. É isso aqui dos 3, do 9. É a opinião que eu acho, a visão que eu tenho. Né? E eu já ouvi falar que opinião é igual, né? Cada um tem o seu. E é verdade, né? Opinião é igual gosto, né? Cada um tem o seu. E é verdade, né? Então, opinião, ela não vem através de verdades absolutas. Ela vem através da visão que eu tenho do mundo. E essa visão, ela pode saudavelmente conviver com opiniões diferentes da minha. E deve. Até porque através da comunicação, né, a gente vai conseguir debater. E para debater, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter fatos, e o melhor de tudo, argumentos. A gente precisa ter argumentos, porque é aquilo que vai embasar o que nós falamos. Então, por isso que quando a gente recebe as fake news, você olha uma notícia e diz, gente, mas que coisa louca, né? E geralmente a fake news, se vocês olharem, pegue uma fake news para vocês lerem. Ela está muito bem embasada, porque é muito comum as fake news usarem pessoas, cientistas ou filósofos como disseminador daquela ideia. Né? Então, quando a pessoa, você pega, vamos pegar aqui, por exemplo, a Erika Hilton, né? Que foi a vereadora mais a vereadora mais votada em São Paulo, né? O que ela falar, para muita gente, para quem, por exemplo, tem os de direita, né, não vai ter muita validade, porque o argumento dela é fraco, porque ela é de esquerda. Né? E que não é, e só esse argumento de que ela é de esquerda não é válido, já é um argumento fraco, né? Porque tem a questão dos fatos, que vai mostrar esse embasamento também. Precisa ter um bom argumento, senão ele vai ficar. Então, também é necessário conseguir expressar por meio de palavras uma inquietação, uma não compreensão. Né? Requer habilidades que vão além da linguagem, justamente por referir a coisas ou questões incompreendidas. Vou contar uma situação que aconteceu comigo na semana passada. Eu recebi a ligação da companhia, eu cancelei os produtos meus de telefonia, né? E alguém me ligou falando, mas você quer. Recebe a revista tal da TV? Eu recebo. Então, você vai cancelar no seu Pix assim, olha, eu estou achando estranho, porque eu não pedi para cancelar nada da revista, né? Eu pedi para cancelar a TV Pix, a TV por celular, né? A TV por assinatura, não pedi para cancelar. É que então, você paga, olha só, por mês, a revista custava quase R$ 200. Então, isso eu não estava compreendendo. Eu estava assistindo, gente, essa informação bate, né? E eu comecei a questionar isso, né? Comecei a questionar isso. Quando ela via que eu perguntava exatamente a mesma coisa
Eles não respondiam, eles ligavam na minha cara. Onde está o foco nisso, né? Porque quando a gente não consegue expressar essa quietação, você tem alguma coisa errada nesse troço. Quando acontece isso, é porque não houve a compreensão. E a gente precisa buscar a compreensão para que ache esse fio condutor da aprendizagem. Porque se algo não está falho aí, essa incompreensão, falhou alguma coisa nesse processo. E no caso, por exemplo, no meu caso, nossa, estava tudo falho. Depois eu descobri que era um golpe. Né? Porque eles queriam muito o número do meu cartão de crédito. É um golpe. Por quê? Porque a ideia é enrolar a pessoa para que ela possa dar o número do cartão de crédito. E eu falei, não, tem alguma coisa errada nessa história. E tinha mesmo. E tinha. Né? Tanto que eu comecei a questionar algumas coisas, comecei a questionar. É a mesma coisa quando a pessoa ela consegue expressar palavras, essa quietação. Quando eu falo assim, não estou entendendo porque não está batendo as informações, é porque realmente houve uma falha, né? E essa quietação, ela pode usar através de linguagens, outras linguagens, ou vai além da linguagem. Eu posso falar, né? Eu posso usar a expressão corporal, eu posso usar o próprio produto para poder compreender, né? Que é isso? Porque a gente precisa usar todos os elementos para que possa se fazer que não estou entendendo o que está acontecendo. É vereadora. Eu até falei vereadora, até repetir. Vereadora, né? Vereadora, né? Até porque é errado a gente falar que ela é uma mulher trans, né? Ela é uma mulher, né? Ela se identifica como mulher, então socialmente ela é uma mulher. Eu sou assim, se eu vejo uma mulher, eu trato como mulher. Se os meus olhos estão vendo uma mulher, por qual motivo eu vou contestar que não é uma mulher? Não é? Uhum. Para mim não tem diferença nenhuma. Até que como a Simone de Beauvoir falou, não se nasce mulher, torna-se, né? Então, ser mulher é uma questão social e ela é construída, né? Ela é construída, então para mim é mulher, assim como um homem trans, ela é apenas para mim homem, não tem essa questão, né? A não ser que a pessoa não me trate como homem, a pessoa tem que partir e falar disso, né? Mas se visualmente está vendo que é uma mulher, não importa se é uma mulher trans, é que eles gostam, os trans gostam de é uma mulher trans, né? Eu cheguei lá, até para estimular as outras, mas para mim, que eu não sou trans, para mim é apenas uma mulher. Eu não vou usar a complementação trans, que para mim é uma mulher. É assim que ela se identifica, é assim que ela é. Questões acerca da avaliação, né? Então, a gente vai ver agora como a gente faz essa avaliação da filosofia, né? A avaliação pode ser de vários tipos, né? De acordo com o seu objetivo. E acontecer em infindáveis momentos do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, não é apenas no início, ou só no meio, ou no fim. Na filosofia, essa avaliação ela pode ocorrer em todo o processo, né? E de diversas formas. E o mais importante, acho que eu vou falar agora, assim, em vários momentos dos processos de ensino e aprendizagem. O essencial é que, ao avaliar, também ocorra ensino e aprendizagem, né? Deixa eu ver se eu vou falar. Eu acho que eu vou falar isso, que eu tinha até anotado. A avaliação, especialmente da filosofia, ela não se dá através de, de forma quantitativa, né? Ela se dá de forma qualitativa, né? O quanto a pessoa está conseguindo se expressar e se inserir democraticamente, socialmente, né? Como um ser social, né? A avaliação é uma oportunidade de aprimorar a capacidade de julgamento, mas isso só acontece quando todos os membros da comunidade de investigação participam ativamente da avaliação. Ou seja, é só eu que vou avaliar? Não, todo mundo, as crianças, todo mundo participa dessa avaliação. E o processo avaliativo ele precisa garantir a possibilidade da construção de conhecimento e não constituir meramente um objeto de constatação da aprendizagem. Por isso, isso aqui que eu ia falar. Então, não é apenas um método, vou dar uma questão, uma prova com 10 questões,
aí eu vou dar uma nota. Não. Eu preciso avaliar nesse momento o quanto ele, de fato, ele compreendeu todas as ações sociais. Eu não tenho como mensurar a ação social, só apenas através das práticas desses alunos. Até mesmo nas práticas pedagógicas, lembra a primeira que eu fiz com vocês, de misturar vocês? A ideia da prática justamente é isso, para que você consiga compreender que essa mescla de ações ela foi superada, né? E houve a questão do respeito e tudo mais. Né? É a mesmíssima coisa. Então, são mensurações que eu não posso fazer através de nota, eu tenho que fazer através das ações. Avaliação através das ações. E depois começar a indicar, orientar esse aluno, não forçar, orientar ele em diversos aspectos, ou em alguns aspectos. Né? Na maioria dos aspectos, o mais importante é que se respeite sempre o seu livre pensamento. Né? Desde que não fira, né, não vá machucar o direito do outro também. Uma avaliação significativa é aquela que se leva em consideração uma evolução do aluno em relação a si mesmo, onde se privilegiam suas capacidades de entender, contextualizar e problematizar questões importantes, significativas e relevantes. Então, entender, ele realmente ele compreendeu, ele entendeu exatamente. Não ficou nenhuma lacuna faltando naquele levantamento do conhecimento. Não há lacunas, ele compreendeu de forma completa. Contextualizou esse conhecimento, ele consegue aplicar na vida prática dele, né? E problematizar é trazer esses problemas da vida prática dele através de uma visão que ele possa compartilhar com outros, que eles façam o mesmo processo de entender e contextualizar, né? Então, essa problematização é tornar o contrário, né? Trazer essas questões para que possam ser discutidas. E falar com conhecimento de causa, como a Claudinha falou, são pessoas que têm. Então, em todas as formas de avaliação, devemos considerar o motivo pelo qual se parametriza o desenvolvimento do aluno. É muito levado em conta, a Neide, a Marinilza, a Viverine vão poder dizer, quando a gente vai avaliar a criança, né, no ensino infantil, a gente não avalia em nota, né, a gente não avalia o que eles fazem, porque tudo é um desenvolvimento. Só que isso também continua no ensino fundamental. E não só no fundamental, isso continua também no ensino médio e também na faculdade, no ensino superior. Porque a gente tem que considerar por que a gente vai avaliar o aluno. Eu não vou simplesmente dar um conteúdo, vou pegar do conteúdo, isso daqui. Não. Eu preciso entender como foi esse processo para que eu possa avaliar. Né? E esse processo de parametrizar, ela não pode ser construída simplesmente porque eu dei aquele conteúdo. Eu preciso compreender quem são os meus alunos, o que são eles, como eles pensam o mundo, especialmente quando a gente vai levar para a questão filosófica. Né? E a avaliação é um dos instrumentos mais importantes, porque é por meio dela que se torna possível a autocorreção. Né? Então, a avaliação ela vai trazer justamente, vai mostrar as falhas e o que eu posso melhorar. Né? Aí vocês devem estar me perguntando, poxa, então quando eu for fazer a prova na segunda-feira, eu vou poder então melhorar, me avaliar, reavaliar e mandar de volta. Né? Mais ou menos, é que no caso aí é uma avaliação formativa. Então, a ideia é justamente que você utilize uma avaliação quantitativa para que construa a nota. Né? Mas, especialmente, o mais importante, de fato, de todo o processo, não é só aquela formativa. Né? É também a avaliação que você vai tendo ao longo do todo o processo e vai se autocorrigindo. O exemplo mais claro que eu faço isso com os meus alunos é que quando eles falam errado inglês, eu falo para eles falarem errado inglês. Porque quando eles falarem errado, eu vou falar como se fala a palavra, a correção. Né? E aí eles vão, de tanto eu ouvir corrigi-los, eles vão começar a gravar como se fala aquela palavra. Então, mas como é que se dá esse processo, já que eu vou corrigi-los e estimulo eles a falarem errado? Na verdade, não é que eu estimulo eles a falarem errado. Eles constroem
a frase, por exemplo, em inglês, como se lê em português, né? Por exemplo, deixa eu pegar a palavra, vai, o Rei Leão, né? Então, ele escreve The Lion King, né? Então, The Lion King. Como é que eu vou tratar isso? Né? Eu vou justamente incentivá-los falando dessa forma, porque eu sei que a estrutura está certa, que é o mais importante, para mim, o mais importante é que vocês entendam a estrutura. Só que aí eu falo para eles, só que quando eu vou ouvir, preste atenção que eu vou falar depois a palavra, para você se familiarizar como se fala. Aí você tenta falar o mais próximo possível. Se não conseguir, não tem problema, que é o mais importante. Quando ele consegue entender a estrutura, para mim, deu certo. Se ele fala The Lion King, eu não vou ficar forçando ele falar toda hora The Lion King. Uma hora ele vai conseguir falar isso e superar. Ele vai começar a se corrigir, a fazer a autocorreção. Ok, gente? Vocês têm dúvidas em relação ao conteúdo? Questões? Ok, então. Então, gente, hoje essa foi a aula. Terminamos Filosofia da Educação. Não sei onde está minha agenda. Mas tem conteúdo semana que vem. Esse aqui, conteúdo, acho que já acabou. Aqueles conteúdos específicos, né? Mas vai ter coisa que eu vou falar assim. Deixa eu ver. Movimento, filosofia, sim, avaliação. A gente vai falar provavelmente de planejamento e material didático. Né? Mas eu não. Eu vou dar uma procurada, mas acho que é planejamento e material didático, que vai ser o conteúdo das 2 próximas aulas. Acho que vai ser isso. Tá bom? Reforçando, semana que vem a prova de vocês, né, de filosofia para crianças. Se necessário, revejam o meu vídeo, vejam os vídeos da plataforma, leiam o livro, o texto que está lá, está logo no início, inclusive, né, que está como conteúdo externo. Está lá em leitura, né? Materiais externos estão lá, filosofia para crianças, deem uma lida que não leu. Quem não realizou as atividades lá, passa, não deixe para a última hora. E é isso, tá? Não esqueçam de mandar, quem não recebeu a nota da PIG, mandem mensagem para a tutora do lado de vocês e pergunte, questionem, cadê a minha nota que deveria ser publicada no dia 21 de 2 do 11? Acabando aqui, já vou mandar uma mensagem lá para o Polo, eu vou pedir para eles abrirem um chamado no meu nome, vou informar que existem várias alunas, ou todas as alunas, do quinto e do sexto semestres, que não receberam essa nota que deveria ser publicada até o dia 22, e que o prazo de recuperação começou hoje e vai até o dia 23. Então, provavelmente amanhã eles vão abrir, porque essa hora não tem mais ninguém lá, vão abrir o chamado, tá bom? Mas eu espero que até no máximo amanhã todo mundo tenha recebido e que tenha sido tudo exitoso. Que vocês tenham conseguido superar e já ficar mais calmo no final do semestre, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Manda mensagem. Manda mensagem, viu, Neide? Manda mensagem. Deixa tudo registrado. Vai lá, procura a sua mensagem, printa ela, e aparece a data de quando você mandou. Deixa tudo guardado. Deixa tudo. Enquanto não sair a nota final, você deixa tudo guardado. Né? Não faça igual eu fiz, né? Porque ontem acabou meu prazo de mandar meu TCC, não mandei, me matei de fazer o TCC e não mandei. Né? No meu caso, eu me lasquei, porque a FATEC não dá segunda chance, não. Então, não faça igual eu fiz. Eu esqueci de mandar. Tá bom? Mas deixem tudo registrado e mandem para os tutores específicos já da disciplina, né? Já específico. Tá? Quando tiver fora. Tá? Então é isso. Bom, boa semana para vocês e até semana que vem.